Que a paz e a graça do Senhor seja com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Então, vamos ao análise. O título da nossa lição é Juízos contra os inimigos de Israel. Mas antes disso, vamos pedir a Deus a unção do seu Santo Espírito. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença estamos Teus filhos neste momento. Queremos Te pedir a unção do Teu Santo Espírito, a Tua sabedoria para compreender a Tua palavra. Pai, sem a Tua sabedoria nós não poderemos entender. Por isso nos perdoa e nos ensina, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos agora para a nossa introdução da lição. E nos diz assim: assim foi a Igreja de Deus confortada numa das horas mais escuras do seu longo conflito com as forças do mal. Satanás havia aparentemente triunfado em seus esforços para destruir a Israel, mas o Senhor estava no comando dos acontecimentos do presente e durante os anos que se seguiram. Seu povo deveria ter a oportunidade de redimir o passado. Que maravilhoso é que muitas vezes nós temos falhado, mas o Senhor, na sua misericórdia e na sua compaixão, nos dá oportunidade para que possamos redimir o passado. Você sente que Deus está te dando oportunidade? Então aproveitemos a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje. Subtítulo: A queda de Babilônia. Primeira pergunta: como Isaías descreveu a queda e destruição de Babilônia? Em Isaías capítulo 13, versículo 1 até o 6, depois o 14, versículo 22 a 23, está baseada a nossa resposta. Eu vou ler somente as partes mais importantes que vão dar resposta à nossa pergunta. Ali num dos versículos diz: o Senhor dos exércitos passou em revista o exército de guerra. Já vem da terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Logo diz: uivai, pois, porque o dia do Senhor já está perto, já vem como a assolação do Todo-Poderoso. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome, e os remanescentes, e o filho e o neto, diz o Senhor, e pô-lo-ei por possessão das corujas e lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então a pergunta é: como Isaías descreveu a queda e destruição de Babilônia? Como nós acabamos de ver nesse versículo, o Senhor disse que ele ajuntaria o seu exército, iria contra eles, varreria com vassoura de destruição. Também diz ali que desarraigaria da Babilônia o nome, os remanescentes, o filho, o neto, em outras palavras, seria totalmente destruída e a poria como possessão das corujas e lagoas de águas. Então, esta é um dos primeiros juízos que nós vemos nesta lição contra os inimigos de Israel, porque nós sabemos que a Babilônia prendeu muitos dos israelitas e os tinha como cativos na Babilônia. Esse foi um dos juízos. O nosso parágrafo que está em Profetas e Reis, no livro Profetas e Reis, página 271, nos diz: num momento caiu Babilônia, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, certamente lhe retribuirá.
e embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, os seus capitães, os seus magistrados e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Este parágrafo confirma o que nós já lemos no versículo, seriam totalmente destruídos, tanto que aqui na última parte do nosso parágrafo nos diz que eles dormiriam um sono perpétuo, do qual eles não se levantariam, se referindo à morte. Que lição nós podemos aprender disto? Muitas vezes pode ser que Deus utiliza pessoas para nos castigar. No entanto, isso não quer dizer que aquelas pessoas estejam fazendo certo. A Babilônia foi usada como instrumento nas mãos de Deus para castigar os pecados do seu povo Israel. Mas, no entanto, eles não estavam fazendo certo. Eles estavam fazendo errado. Então, se bem Deus permitiu que eles fizessem isso com Israel por causa do seu pecado, no momento certo, o Senhor também julgou a Babilônia e também lhe pagou conforme aos seus pecados. A lição que nós devemos aprender é: nunca sejamos instrumento nas mãos de Deus para castigar a outros. Sejamos instrumento melhor de bênção, não de maldição, não para fazer o mal, mas sim para fazer o bem. Pergunta número 2. Que juízo do Senhor Isaías pronunciou sobre a Palestina? Que mensagem de esperança foi dada aos fiéis que experimentaram a destruição de seus inimigos? Isaías capítulo 14, versículo 29 até o 32, vou ler as partes mais importantes que nos diz: Não te alegres, ó tu toda Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém, farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus remanescentes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, estás toda apavorada, porque do norte vem uma fumaça, e nenhum solitário haverá nas suas congregações. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou Sião, para que os opressos do seu povo nela tenham refúgio. Pergunta então: que juízo do Senhor Isaías pronunciou sobre a Palestina? Ali está bem clara a mensagem, diz que haveria não se alegrasse porque estava quebrada a vara que lhe feria, que sairia um basilisco, uma serpente ardente voadora, e no final dessa mensagem de juízo diz: farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus remanescentes. Mais uma mensagem de destruição aos inimigos de Israel. Mas, no entanto, a segunda parte da pergunta nos diz: que mensagem de esperança foi dada aos fiéis que experimentaram a destruição de seus inimigos? Lá diz que o Senhor fundou Sião para que os opressos do seu povo nela tivessem refúgio. Então, o Senhor livraria o seu povo dos seus inimigos para que os fiéis pudessem encontrar nela o refúgio. Parágrafo do livro Profetas e Reis, página 240, nos diz: Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado, na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer este lugar e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho para que me temam todos os dias para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno que não se desviará deles para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma.
Isso está no livro Profetas e Reis, página 240, mas que também estas são partes dos versículos que são tiradas dos versículos de Isaías também. Então nós podemos ver aqui que é uma mensagem de esperança muito linda, apesar de que o povo tinha antes feito seus erros, os fiéis teriam esta mensagem de esperança, que o Senhor os congregaria de todas as terras onde eles tinham sido levados por causa do seu pecado, eles os congregaria, os voltaria a trazer ali ao seu lugar, que ele faria que o seu povo habitasse ali seguramente, sem medo, sem temor do mal, e que o Senhor diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, diz ali. Também diz que eles teriam um temor do Senhor, que eles teriam um temor no seu coração para que nunca mais se apartassem dele. E o Senhor diz, alegrar-me-ei fazendo-lhes bem e os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Eu creio que essa promessa em parte se cumpriu no povo de Israel, mas agora com o Israel espiritual certamente se cumprirá quando estejamos na terra prometida, onde Deus prometeu a todos os seus filhos que são fiéis, porque no livro de Mateus nós vemos também que o Senhor promete que os anjos, quando Jesus voltar, os anjos ajuntarão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, e ali se ajuntarão, diz o Senhor. E nós vemos que em todas as promessas da Bíblia, o Senhor nos promete que lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro. Então tudo que está falando aqui, nós podemos ter certeza que essas promessas são para nós também, se nós formos fiéis ao Senhor e o buscarmos de todo o nosso coração. E o Senhor se comprazerá, diz aqui, em fazer o bem e não o mal, todos os dias da nossa vida. Pergunta número 3. Como Isaías descreveu a devastação de Moabe, outra nação inimiga de Israel? Qual era a garantia de proteção divina para os fiéis? Vamos ver Isaías capítulo 15, versículo 1 até o 4, que nos diz: peso de Moabe, certamente de noite foi assolado. Ai de Moabe, foi destruída. Certamente de noite foi assolada Kir de Moabe e foi destruída. Vai subindo a Bagite e a Dibom aos lugares altos para chorar. Moabe uivará por Nebo e por Medeba. Sobre todas as suas cabeças haverá calva e toda a barba será rapada. Cingiram-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e vêm descendo e chorando. Assim Esbom como Eleale andam gritando, ouve-se a sua voz até Joás. Pelo que os armados de Moabe fazem grande gritaria, a sua alma treme dentro deles. Mais uma profecia contra os inimigos do povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Moabe foi um dos povos que eram inimigos do povo de Israel. E aqui o Senhor está dizendo que esta profecia seria um peso para Moabe, seria assolada, destruída, e ali os seus habitantes uivariam, gritariam, chorariam. Realmente é uma profecia dura para esse povo, inimigo do povo de Israel. Em outra ocasião, diz o nosso parágrafo do livro de Profetas e Reis, página 351, em outra ocasião, nos limites da terra prometida, e a vinda do Redentor foi predita na profecia proferida por Balaão. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Por intermédio de Moisés, o propósito de Deus de enviar seu filho como redentor da raça caída foi mantido perante Israel. Então, vemos como esta profecia também
se cumpriu, né? E também no final, também os inimigos de Israel, porque aqui a nossa lição é juízos contra os inimigos de Israel. Então, não é somente os inimigos do Israel, fisicamente, materialmente falando, mas do povo de Deus. Nós sabemos que neste último tempo, quando se levantar a perseguição ao povo de Deus, então o povo de Deus terá muitos inimigos. Eles também, assim como o povo de Israel foi libertado dos seus inimigos, os filhos de Deus, deste tempo final, também serão libertados dos seus inimigos. Pergunta número 4. Que profecia Isaías deu a respeito da Arábia? Que mensagem de confiança em Deus foi dada aos fiéis em meio à adversidade? Vamos ver agora a profecia, então, a respeito da Arábia. Isaías 21, 13 até o 15 nos diz: peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Saí com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Tema com o seu pão foram ao encontro dos que fugiam, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua e de diante do arco armado e de diante do peso da guerra. Então, que profecia Isaías deu a respeito da Arábia? Eles sairiam fugindo, passariam a noite em Dedanim, diz ali, com água, saiam com água ao encontro dos sedentos, porque quando as pessoas vão fugindo, elas estão correndo, elas sentem sede. Então, nós vemos que é uma profecia não boa contra este povo de Arábia, que na verdade também eram parte dos inimigos do povo de Israel. Profetas e Reis, página 241, nos diz, porque aqui a segunda perguntinha nos diz: que mensagem de confiança em Deus foi dada aos fiéis em meio à adversidade? Diz assim: não temas, pois tu, servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Isso está em Jeremias capítulo 30, versículo 10 e 11. Que mensagem maravilhosa! Essa mensagem também é para nós. Se nós seguirmos ao nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, se seguirmos as suas pisadas, se voluntariamente decidirmos fazer a sua vontade dia a dia, por amor a Ele e com muita fé nos seus méritos, porque somente Ele é o nosso Salvador. Por isso diz: não temas, pois tu, servo meu Jacó, não te espantes, ó Israel. Essas palavras são também para nós, porque todos aqueles que creem em Jesus são parte do povo do Israel espiritual. Esse Israel é o que realmente será salvo no dia final. Pergunta número 5. Que juízo foi pronunciado sobre o Egito? Que promessa de libertação foi dada aos fiéis? Vamos ver. Que juízo foi pronunciado sobre o Egito? Isaías capítulo 19, versículo 1 ao 4 e o versículo 19 até o 22. Nos diz: peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito dos egípcios se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. Então consultarão os seus ídolos, e encantadores e adivinhos e mágicos, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso dominará sobre eles, diz o Senhor dos exércitos.
Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e um pilar ao Senhor erigido junto do seu termo. E servirá de sinal e de testemunha ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e um protetor e os livrará. E o Senhor se fará conhecer aos egípcios. E os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia e servirão com sacrifícios e ofertas e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará. E converter-se-ão ao Senhor e mover-se-á as suas orações e os curará. Olhem que interessante. Que juízo foi pronunciado sobre o Egito? Também seria destruído, que o Egito era parte dos inimigos do povo de Deus, né? Nós sabemos o que aconteceu no Egito, o povo de Israel foi escravizado e tudo. Mas aqui diz que promessa de libertação foi dada aos fiéis, mesmo que as pessoas sejam parte do povo dos inimigos de Deus, se elas se arrependem, se elas se voltam ao Senhor, o Senhor também ama essas pessoas, porque são criaturas dele. Nós vemos aqui, por exemplo, que diz que, primeiramente, que o Egito seria destruído, mas depois diz que o Senhor ferirá os egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor e mover-se-á as suas orações e os curará. Em outras palavras, o que eu entendo aqui, os egípcios também, ao ver a destruição, as coisas ruins que chegariam a eles, os castigos que Deus permitia chegar a eles por causa da sua maldade, eles orariam ao Senhor, buscariam ao Senhor. É isso que está falando aqui, converter-se-ão. E quem os curaria? O Senhor. Que mensagem maravilhosa que é para nós também, não somente para os egípcios, mas para nós. Porque toda palavra que está na palavra de Deus, que era para outras pessoas, são lições para nós também. Muitas vezes nós temos nos desviado dos caminhos do Senhor, talvez temos feito alguma coisa que não agrada ao Senhor. No entanto, se nos convertemos, se clamamos ao Senhor, se oramos, se choramos, se confessamos os nossos pecados, Ele diz que Ele nos fere, mas Ele também cura. Então é assim, como diz lá no livro de Apocalipse também, que a quem o Senhor ama, Ele castiga. Muitas vezes o Senhor permite que aconteçam coisas na nossa vida, porque nós temos nos desviado dos seus caminhos. Mas se nós o buscarmos de coração, Ele com certeza está disposto a nos curar. Pergunta número 6. Que mensagem de juízo e esperança Isaías deu à Etiópia? Mais uma vez, qual era a garantia de proteção para os fiéis em meio à calamidade? Bom, vou ler aqui Isaías capítulo 20, versículo 3 até o 6. Diz assim: Então disse o Senhor, assim como andou o meu servo Isaías, nu e descalço por 3 anos, como sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os cativos da Etiópia, assim moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha dos egípcios. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios sua glória. Então dirão os moradores dessa região naquele dia: Vede, que tal foi a nossa esperança, a quem fugimos por socorro, para nos livrar-nos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Então, que mensagem de juízo! Na verdade, aqui eu diria que é uma mensagem só de juízo, né, para a Etiópia, que está falando que andariam nus, que andariam descalços, que andariam mostrando o que não deveriam mostrar, na verdade, que teriam vergonha, ou seja, mostrariam as suas vergonhas, envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, ou seja, as outras pessoas se envergonhariam e diriam: a gente não estava confiando que eles iriam nos salvar, olha aí como é que eles estão andando agora, nus, descalços, mostrando o seu corpo
a vergonha, sem se vestir. Então, isto nos mostra mais uma vez que a nossa confiança deve ser colocada somente no Senhor. Não vale a pena a gente confiar que fulano de tal vai me ajudar, que fulano outro vai me ajudar e confiar em pessoas, seres humanos, porque os seres humanos são falhos e muitas vezes em quem mais a gente confia é quem acaba nos falhando. Por isso a nossa esperança e a nossa confiança deve estar somente no Senhor. Mais uma vez, qual era a garantia de proteção para os fiéis em meio à calamidade? Vamos ler o nosso parágrafo, o que nos diz. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos por tua alma, diz o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 até o 4. Então a pergunta é, mais uma vez, qual era a garantia de proteção para os fiéis em meio à calamidade? Que em meio às calamidades, em meio à dificuldade, o Senhor estaria com eles, né? Diz ali, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essas palavras não eram somente para o povo de Israel de antigamente, mas são também para nós, porque tudo que Deus prometeu para o seu povo no passado é o mesmo que promete para o seu povo de hoje. Por isso temos que ter a certeza de que estamos buscando a Deus de todo o coração, que somos parte do seu povo. Quando venham as aflições, quando venham as angústias, as dificuldades, como diz ali, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, estarei contigo. Se pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso não quer dizer que não passaremos dificuldades, senão que a gente conseguirá vencer as tentações, que nós conseguiremos suportar as coisas difíceis, conseguiremos sobrepassar as tentações. Porque Deus é poderoso para nos dar a força para suportar aquelas coisas que humanamente nós não poderíamos suportar. Última pergunta número 7. Como Isaías descreveu o juízo futuro e a libertação de Jerusalém? Que chamado foi feito aos fiéis a respeito da confiança em Deus? Isaías capítulo 22, versículo 5, depois o versículo 12, depois o 20 até o 22 e nos diz: porque é um dia de alvoroço e de atropelamento e de confusão da parte do Senhor, Deus dos exércitos, no vale da visão, dia de derrubar o muro e de gritar aos montes. Até aí vou deixar primeiro, porque a primeira perguntinha nos diz como Isaías descreveu o juízo futuro. Para mim seria somente o juízo, né? Que a libertação está lá no final e a libertação é depois. Mas o juízo aqui, como descreve o profeta, é que era um dia de alvoroço, de atropelamento, de confusão da parte do Senhor Deus dos exércitos no Vale da Visão, dia de derrubar o muro e de gritar aos montes. Essa é a descrição do dia do juízo. Por quê? Porque ali as pessoas, quando soubessem que estavam sendo julgadas, ali era como o dia da expiação antigamente, todos tinham que se arrepender, chorar, né? E pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Eu entendo que esse juízo, claro, alguns talvez não se arrependeriam, mas muitos aqui nós vamos ver na continuidade do versículo que choraram, né, naquele dia. Por isso que o Senhor chamou. Diz ali a última perguntinha, diz: que chamado foi feito aos fiéis a respeito da confiança em Deus? Diz: e chamará naquele dia ao choro
e ao pranto, e ao rapar da cabeça, e ao cingir-se de pano de saco. E acontecerá naquele dia que chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, qual foi o chamado? O chamado foi ao choro, ao pranto, ao rapar a cabeça, ao cingir-se de pano de saco. Por que está chamando a isso? Porque na antiguidade era isso que as pessoas faziam quando tinham uma tristeza, quando tinham uma angústia muito grande. E esse chamado ao choro, ao rapar a cabeça, a colocar cinza, que o Senhor fez era para o povo se arrepender, para o povo se humilhar na presença de Deus, para que então o Senhor pudesse dar o que já lá no final está prometendo, que diz: porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. O Senhor dá promessas boas àqueles que se humilham, àqueles que se arrependem. Essa é uma das lições maravilhosas que nós podemos aprender, porque neste tempo, estamos no tempo da expiação, assim como antigamente, uma vez por ano se fazia o dia da expiação. Hoje nós estamos vivendo, a partir de 1844 para cá, nós estamos vivendo um tempo solene, um tempo de expiação, onde Jesus Cristo está no lugar santíssimo, expiando por cada um de nós. E se nós nos humilharmos, como diz aqui, o Senhor chamou não somente o povo do passado, mas chama hoje, nos chama ao choro, ao pranto, a nós nos humilharmos na presença do Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados, para que no futuro nós possamos estar na presença do Senhor. O livro Profetas e Reis, página 185, nos diz assim: o Deus dos hebreus havia prevalecido sobre a orgulhosa Síria. A honra de Jeová foi vindicada aos olhos das nações vizinhas. Em Jerusalém o coração do povo estava cheio de santo regozijo. Seus ferventes pedidos de livramento tinham sido misturados com confissão de pecado e com muitas lágrimas. Em sua grande necessidade, eles haviam confiado inteiramente no poder de Deus para salvar, e ele não lhes havia falhado. Agora, o recinto do templo ressoava com cânticos de solene louvor. Assim como o povo de Israel se humilhou, clamou ao Senhor, e o nome do Senhor foi reivindicado, foi louvado, porque eles se arrependeram, eles se voltaram dos seus maus caminhos. Assim também neste último tempo, o povo de Deus será perseguido. E nós precisamos não esperar que chegue o futuro, o momento da perseguição, para nos humilharmos, porque nós sabemos que o tempo de graça pronto se fechará. E se nós não vigiarmos e orarmos agora, a porta se fechará para nós. Mas para aqueles que foram fiéis, estará uma porta aberta que não vai se fechar mais para eles. Nós precisamos ser contados. Você e eu precisamos decidir dia a dia ser parte desses fiéis que clamam ao Senhor, que pensam no sacrifício de Jesus e na expiação que Ele está fazendo agora no santuário celestial. Que o Senhor nos abençoe e nos guie, e que esta lição, que como diz, juízos contra os inimigos de Israel, que nós possamos dizer, esses juízos também cairão, mas sobre os nossos inimigos, não para aqueles que são fiéis ao Senhor, e nós devemos ser parte desses fiéis. Então vamos agradecer ao Senhor por esta lição, vamos lhe pedir que nos ajude e nos dê forças para seguir fiéis até o final. Querido Pai Celestial, obrigada por Tua palavra. Ensina-nos a ser fiéis, ensina-nos a ser humildes, a reconhecer nossos pecados, a chorar diante da Tua presença enquanto ainda é tempo. Tira toda a soberba, todo o orgulho, toda a vaidade, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Que estas lições sejam uma realidade na nossa vida, nos ensinando a ser parte dos fiéis todos os dias da nossa vida, Senhor. Fica conosco e abençoa cada pessoa que está ouvindo esta oração.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.